Olá, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é William Valim. No vídeo de hoje, antes de nós falarmos da nossa pintura passo a passo com o tema de casaril que nós paramos na última aula, eu tenho um recado muito importante para você. Vocês perceberam que eu fiquei algum tempo sem postar aqui alguns vídeos no canal, pois eu estava preparando o nosso curso de pintura edição paisagens, que eu estarei deixando aqui na descrição desse vídeo e fixado no primeiro comentário do vídeo. Um curso fantástico que eu preparei com muito amor e carinho para você que gosta de paisagem e para você que quer aprender a pintar, pois esse curso ele tem uma didática muito fácil, aonde qualquer pessoa, mesmo aquelas que estão iniciando, consegue compreender facilmente a forma como eu estou explicando nas aulas. São mais de 70 aulas para você, então nós estaremos retornando à nossa pintura de paisagem com o tema casaril passo a passo. Voltando então à nossa aula, na aula anterior nós pintamos o casaril, e eu também mostrei para vocês como acrescentar elementos, à nossa paisagem, à nossa pintura. Então eu gostaria de mostrar para vocês que antes de nós começarmos a pintar, eu coloquei aqui então um homem, que é esse homem que está aqui. Ao lado do homem eu coloquei o cachorro, como ele estivesse chegando aqui na casa, colocamos esse cachorro que está aqui. Aqui eu fiz essa vaquinha, coloquei a vaquinha lá, ao lado da casa, lá em cima. E aqui eu coloquei uma carroça. Então, são essas as figuras que nós usamos nesse tema aqui. Então, na aula de hoje, eu estarei mostrando para vocês como nós prepararmos as tintas da carroça. E depois da carroça, nós estaremos, então, começando todo o processo do acabamento da nossa pintura. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Também não esqueça de deixar o seu like. Vamos dar início aqui então na nossa aula. Então, voltando à nossa aula novamente, eu gostaria de mostrar algo para vocês muito importante, como sempre faço. Mais uma vez estão aqui os nomes das tintas, eu sempre deixo marcado ali. Então, conforme o que eu misturar aqui, você já consegue acompanhar ali. Na nossa paisagem aqui está a carroça que eu desenhei, que é essa carroça que está lá, está aqui. Mas eu gostaria de deixar aqui algo muito importante para vocês, que isso é fundamental quando você vai fazer uma pintura e você decide então colocar elementos. Você tem que pensar nessa composição que você vai fazer para que tenha uma organização correta. Exceto quando você faz ali uma figurinha mais sugestiva, direto com uma espátula, com um pincel, é diferente. Mas quando estamos fazendo um trabalho mais realista como esse e decidimos então colocar algumas figuras, então tome muito cuidado na questão da composição para que ela fique bem ajustada, correspondendo àquilo que você está pintando. Antes de você pintar isso aqui, você não deve pegar a tinta assim de qualquer forma e vir pintando assim, eu vou pintar de qualquer forma. Eu vou mostrar um processo aqui para vocês que é muito importante você fazer um planejamento ou você fazer um pré-estudo antes de você pintar aqui. Isso vai proporcionar duas coisas para você. Primeiro, que vai te proporcionar você exercitar os seus conhecimentos, aquilo que você já sabe, aquilo que você está aprendendo. E segunda coisa, que vai possibilitar para você ter um plano já mais definido quando você for vir pintar aqui. Então aqui está a nossa referência, nós iremos pintar. E na referência aqui, vocês observam, essa carroça está muito bonita. A cor, a tonalidade dela, a projeção da luz e sombra também está correspondente com a nossa referência também. Então eu nem preciso mudar da forma que ela está aqui, eu vou colocar ela aqui. Então vamos para a primeira parte da nossa aula. Primeira coisa que nós vamos fazer um pré-estudo para identificação das cores da nossa referência. Isso aqui é muito importante. Se você fizer isso aqui, vai possibilitar para você e de pintar com maior segurança. Então é a primeira parte que nós iremos fazer. Dentro desta aula de hoje, dessa carroça, parece algo muito simples, mas é algo muito importante, fundamental. Eu vou mostrar para vocês como identificar as cores da sua referência. Primeira coisa que nós devemos fazer é ter ou um papel. No caso, eu sugiro você trabalhar com um papel somente para você identificar as cores. Você pega um papel de sua preferência, mas eu prefiro o Canson. Nesse caso aqui, é um pedaço de pano de tela, tá? Que está aqui. Então, a primeira coisa, um suporte, um lugar para você testar as cores, não ficar testando na tela. Você vai testar em algo paralelo.
A segunda coisa muito importante, você saber quais as tintas que você vai usar para que depois você esteja preparando as cores. Então é isso que nós vamos observar aqui. Primeira coisa, o que eu consigo identificar nessa referência? Primeira coisa, eu vejo aqui uns verdes azulados ou um azul esverdeado. Tanto faz eu falar dessa forma, porque ela não está muito definida aqui. Então a primeira coisa que eu identifico aqui. A segunda coisa que eu identifico, ela possui alguns valores baixos aqui. Valores baixos são cores mais escuras. Então, cores que estão mais próximo do preto, nós chamamos de valores baixos. Na contrapartida, cores que têm maior claridade, chamamos de valores altos. Então eu vejo aqui que temos alguns valores baixos. Então se eu identificar uma cor dessa e identificar que aqui nós temos valores baixos, significa que essa mesma cor terá ela na parte clara e na parte escura. Isso significa que somente nesta aula nós poderemos trabalhar luz e sombra, poderemos trabalhar identificação de cores apenas numa aula como essa daqui. Tá bom? Então olha como é muito importante o estudo. Nós vamos então identificar aqui. Primeiro vamos começar pelos azuis. Vamos começar pelos azuis. Aqui eu tenho o azul ultramar e aqui eu tenho o azul cerúleo. Aqui eu tenho o amarelo de cádmio, indiano, vermelho de cádmio, alizarim crimson, branco de titânio e o amarelo ocre. Estão aqui definidas essas cores. Porém, observando aqui na minha referência, eu vou colocar aqui também o verde esmeralda. O verde esmeralda. Eu vou estar colocando o verde esmeralda aqui no canto. Não vou colocar muito, vou colocar pouco. Então a primeira coisa que eu preciso identificar aqui é o que eu tenho aqui. Eu tenho um azul. Vamos definir isso aqui como azul. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a mistura do verde esmeralda com o azul ultramar e do verde esmeralda com o azul cerúleo e vou colocar aqui para vocês verem que não é somente a mistura deles, porque quando eu olho aqui eu identifico também um pouquinho de roxo, então automaticamente eu sei que aqui terá também alizarim crimson. Então aqui também terá alizarim crimson, bem pouquinho, mas terá. Outra pergunta também é que às vezes a pessoa tem, mas como que você parte dessas cores assim que você está falando? Bom, aí é uma questão de percepção. Se você olhar aqui, você está enxergando amarelo? Não. Você está enxergando aqui vermelho puro? Não. Você está enxergando aqui mais o quê? Mais o azul. Então é dessa forma que eu vou partir do princípio da minha ideia, do azul. Então primeiro eu pego o azul ultramar aqui e dou uma pincelada aqui. Dou uma pincelada. Agora eu vou pegar o mesmo azul ultramar, vou até colocar aqui um pouquinho de branco mais aqui próximo, para que nós possamos fazer essas misturas. Vou tirar um pouquinho aqui, vou deixar aqui também. Vou tirar um pouquinho do azul cerúleo, colocar aqui para a gente não ficar manchando e sujando a cor lá original. Vou colocar um pouco do verde aqui também. E vou colocar um pouquinho do amarelo ocre. Vou pegar aqui o amarelo ocre, vou colocar aqui, ó. Então, nós temos aí essas cores. Após eu colocar aqui, então, o azul ultramar, ó, eu pego um pouquinho do branco aqui e coloco azul ultramar com branco. Ó, então aqui eu já tenho duas cores. Vou fazer o mesmo processo com o azul cerúleo. Pego o azul cerúleo puro, dou uma pinceladinha aqui. E agora o mesmo processo, pego um pouquinho do azul cerúleo e acrescento um pouquinho do branco. Pronto. Então aqui eu já tenho 4 cores, ó, o azul ultramar puro, o cerúleo com branco e com branco. Eu vou fazer a mesma coisa, mas vou misturar agora aqui o verde esmeralda. Vou pegar então um pouquinho do azul. Eu tô vendo que o azul tá muito forte, muito escuro, então não é ele.
Vou pegar esse azul ultramar aqui com um pouquinho de branco, ó. Azul ultramar, pouquinho de branco. Verde esmeralda, aqui. Verde esmeralda. E vou dar uma pincelada aqui, ó. Olha ela aí. Aí eu olho lá. Eu observo que lá ainda está um pouquinho mais escuro. Então, se lá está mais escuro e eu estou usando o azul ultramar, e se eu misturar mais azul ultramar, a mesma mistura, com um pouquinho mais do verde esmeralda, ó. Olha ele aí novamente. Olha lá. Olha como já está aparecendo. Eu vou fazer o mesmo processo com a cor de baixo para que vocês possam ver. Mesma coisa. Azul cerúleo. Um pouquinho de branco. Vamos lá. Verde esmeralda. Com um pouquinho de branco também. Aqui. E vou pincelar aqui. Da mesma forma que eu fiz ali, faço aqui embaixo. Porém, eu percebo que ela ficou muito verde. Ó. Então, se eu colocar um pouquinho mais do branco aqui e um pouquinho mais do azul cerúleo, de qualquer forma, ó. Se eu colocar aqui, ó. Olha lá, ele fica muito azul. Ó. Então, isso significa que não é o azul cerúleo. Tá? Significa que não é o azul cerúleo. Eu estou mais para o azul ultramar do que para o azul cerúleo. Ah, mas significa então que eu não posso colocar um pouco de azul cerúleo? Também posso. Então, olhando aqui a minha percepção, eu consigo entender que tem mais azul, um leve toquezinho do azul cerúleo. Eu percebo que tem verde esmeralda, eu percebo que tem branco, e eu percebo que tem um pouquinho do amarelo ocre também. Azul ultramar, pouquinho de branco, verde esmeralda, com um pouquinho de branco, aqui. Disse que tinha um pouquinho do azul cerúleo, e vou pincelar aqui agora, ó. Vou fazer a identificação daquela cor, ó. Vou pincelar aqui. Percebo que ela está muito azul. Ela está muito azul. Disse o amarelo ocre. Vou colocar um pouquinho do amarelo ocre. Vou pincelar aqui. Agora ela já ficou um pouquinho mais esverdeada. Ficou um azul mais esverdeadinho, ó. Ó, tá vendo? Ficou um azul mais esverdeado. Lembra que eu falei do alizarin crimson? Vou dar um leve toquezinho do alizarin crimson aqui. Vou colocar branco. Ó, então agora tem alizarin, branco, pouquinho do amarelo ocre. E agora eu vou equilibrar aqui com essas cores aqui, ó. Tá certo? Ó, então vamos lá. Pouquinho do cerúleo, pouquinho do azul ultramar e um pouquinho do verde esmeralda. E vou pincelar aqui, ó. Resumindo, a cor da carroça é essa cor aqui. Então eu fiz esse prévio estudo aqui, porque eu vou me mapeando, eu vou me guiando conforme eu vou identificando as cores aqui. Então veja bem, ó, vou pegar aqui para que vocês possam ver. Essa cor que está aqui, ó, é a mesma cor que está aqui. Então eu já identifiquei as cores. Ah, mas como que você identificou? Vamos para o segundo método, tá? Então aqui é um estudo e agora vamos para um método que pode auxiliar você quando você for pintar aí. Que é isso aqui. Eu já fiz isso em outra aula, tá aí no meu canal no YouTube, você pode dar uma olhadinha, tá? Então para que você tire a, vamos dizer assim, a prova do que você está fazendo, você pega aqui a cor, dá uma pinceladinha aqui na beira, ó, e vai lá na sua referência e coloca ela bem próxima. Olha aí a cor ali, ó. Tá vendo aqui? Olha como é a mesma cor. Olha aqui também, ó. Olha lá. É a mesma cor, ó.
A cor da carroça lá e a cor da carroça aqui. Então, resumindo, essa cor já foi encontrada. Então, como eu disse, é uma questão de percepção. Então, já identificamos essa cor aqui, que é aquela parte de luz da carroça. Como eu já identifiquei, eu vou então prepará-la. Pego um pouquinho do azul, pego só um pouquinho do azul cerúleo, pego um pouquinho do branco, pego só um pouquinho do amarelo ocre, um pouquinho do verde esmeralda e um pouquinho do alizarim. E vou misturar aqui, ó. Vou misturar aqui e vou conferir lá. Um pouquinho mais de branco e vou verificando aqui agora, ó. Vou colocando lá próximo. Vejo que falta um pouquinho do alizarim, a mistura. Aqui. Vou colocando sempre lá próximo. Perceba que tá faltando um pouquinho do verde esmeralda, a mistura. E novamente, depois do verde esmeralda que eu acabei de colocar, mais um pouquinho do alizarim. Vai sempre devagarzinho, colocando pouca cor. Pronto, ó. Está aí a cor que eu preciso para aquela parte. Então é essa cor aqui, ó. Então já vou separá-la aqui, ó. É a parte de luz da carroça ali. E a parte da sombra, a mesma coisa. E eu vou mostrar para vocês como que é. Eu vou fazer a mesma coisa, porém eu irei trabalhar apenas com as cores que possuem valores mais baixos. No caso, o azul, o verde esmeralda e o alizarim crimson. Mas não estou dizendo que eu não vou usar o amarelo ocre e que não vou usar azul cerúleo. Eu também vou, mas eu vou puxar mais a minha pintura, a mistura da cor, mais para essas cores. Então vamos lá, vou dar um exemplo, ó. Azul, deixa eu pegar a mão um pouquinho aqui, ó. Azul ultramar, só um pouquinho do azul cerúleo, ó, é menos. Aqui, ó, verde esmeralda, só um pouquinho do amarelo ocre e um pouquinho do alizarim. E vou misturar aqui. Eu disse que era a mesma coisa, só para vocês terem uma base. Então vamos lá. Tá vendo que ela tá muito escura? Eu vou colocar um pouquinho do branco aqui. Agora, se você observar, você pode pensar assim: poxa, mas se é a mesma cor, ó, tá faltando mais alizarim crimson. Eu vou colocando ali, ó, eu vou conferindo, ó. Está faltando mais alizarim, está faltando um pouquinho mais de branco a mistura. Porque naquela mistura que estava aqui, ela tem branco. Então essa aqui também terá branco, tá certo? Ó. Então eu venho, confiro aqui, pronto. Já achei também. Vou tirar a prova aqui. Pego o meu papelzinho lá, como eu mostrei para vocês. Venho aqui. Ali está a luz e aqui está a sombra. Ah, mas aqui está mais escuro. Ó, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Você tem que tomar cuidado porque a referência, ela sempre tem a tendência do que é escuro ela deixar mais escuro. Então você tem que ir mais pelo estudo que é real do que pela própria cor que está aqui. A cor aqui, como eu disse, ela é uma base, mas você tem que tomar muito cuidado com isso para que ela não fique muito fora, tá bom? Então, ó, já achei essa cor aqui, tá certo? Então nós já vamos também separar ela aí também. Já achamos a segunda cor, ó. Venho aqui, separo ela aqui, ó. Então aqui eu tenho luz e aqui eu tenho sombra. Vamos lá. Vamos fazer já as cores do pneu aqui também, ó. Azul ultramar, aqui. Já peguei muito. Deixa eu pegar só um pouquinho, que é só um pneu. Então vamos lá. Azul. Vou pegar um pouquinho do vermelho.
azul e vermelho. Então já sei que aqui vai dar um roxo, bem escuro, ó. Eu vou ter um roxo. Vou acrescentar um pouquinho do verde esmeralda. Ó, tem um valor muito baixo aqui. Vou acrescentar um pouquinho do branco. Acrescentei um pouquinho do branco. E eu percebo que eu tenho uma cor muito azulada. Tá muito azul. Ó. Vou acrescentar um pouquinho do amarelo ocre, a mistura. E agora aqui eu vou, através da percepção, eu vou observando o que é que eu posso estar colocando, ó. Mais vermelho e um pouquinho mais do amarelo ocre. Aí você pode pensar, poxa, mas o que tem a ver vermelho com amarelo ocre? Eu vou identificando aqui as cores, ó. Vou colocando lá. Ó, já me agradou essa cor aqui. Para a parte escura ali da roda da carroça. Então, para a parte escura da roda da carroça, essa cor aqui me agradou muito, ó. Eu vou dar um exemplo para vocês. Como nós estamos fazendo, eu disse que sempre você tem que pensar como estudo. Vem aqui e vou colocar aqui, ó. Olha ela aí. Olha lá. Eu gostei dessa cor aqui. Ela está me agradando. Ela não é um preto, ela é meia um escuro, mais acinzentado, e ao mesmo tempo ela tem um pouquinho de cor quente ali na curva, ó. Então essa cor aqui me agradou muito, ó. Eu coloco a roda aqui próximo, ó. Então eu vou separá-la após eu ter identificado. Então essa aqui, essa cor aqui pode ser para a parte escura do pneu da carroça. Vamos para a parte clara. Vou continuar com a mesma cor, azul ultramar, aqui, um pouquinho de alizarin crimson, um pouquinho de branco, mais alizarin, vou colocar aqui, vou acrescentar um pouquinho do amarelo ocre aqui, ó, bem pouco. E agora, com a própria espátula, eu já começo a conferir lá. Estou muito roxo demais, tá faltando branco. Tá faltando branco aqui, então coloco mais branco. Já vai clarear bastante. E agora eu vou, aproximo lá novamente e vou ver. Posso colocar um pouquinho do vermelho e um pouquinho do amarelo ocre. O vermelho com o amarelo ocre vai dar uma cor um pouquinho mais quente. Como está na luz, automaticamente essa luz é um pouquinho mais quente, ó. Coloquei aqui, veja como que já mudou depois que eu coloquei o vermelho com o amarelo ocre. Pronto, já identifiquei. Olha ela aí. Ou seja, aqui é a parte da luz e ali é a parte da sombra da roda da carroça. Olha lá. Então já identifiquei também. Pego essa cor. Também dou uma pincelada aqui. E vou colocar ela próximo à roda da carroça. E eu vejo que praticamente, ó, a cor se funde lá, ó, ela some, ó. Quando ela chega a sumir dessa forma é porque eu já identifiquei a cor, tá bom? Então, resumindo, nós já achamos também a luz do pneu da carroça. Após eu achar essa cor, vou tirar ela daqui e vou colocá-la aqui também, ó. Ou melhor, vamos colocar lá próximo ao lado de lá onde estava o pneu, ó, parte escura lá do pneu. Então aqui eu já tenho essa parte, a parte escura e a parte clara. As outras partes eu não vou mexer agora, porque depois eu vou achando conforme a gente vai pintando. Isso aqui é só as cores mais base, tá? Só as cores mais base. Vamos agora para aquela parte de cima da carroça lá, aquela parte de madeira, que é o banco. Vamos então para aquela parte, ó, com as mesmas cores que eu tenho aqui, vamos achar ela aqui. Então vamos lá, vamos partir do vermelho com o amarelo ocre. Vamos partir dessas duas cores.
acrescentar a ela um pouquinho de branco. Vamos acrescentar um pouquinho de branco. Vamos acrescentar a ela um pouquinho de azul ultramar aqui, ó. Um pouquinho de azul ultramar. Mais azul ultramar. Ó, já estou quase achando a cor. Um pouquinho do amarelo indiano. Um pouquinho mais do azul ultramar. Isso é percepção artística, tá? Isso aí você vai adquirindo ao longo do tempo. Não significa que eu sou melhor do que você. Não significa, o fulano é melhor do que eu. Não, isso aqui é uma questão de estudo. Conforme você vai estudando, você vai aumentando essa percepção. Percebo que tem um pouquinho de alizarinho, ó. Vou acrescentar um pouquinho de alizarinho aqui a mistura. Aí essa mesma mistura, ó. Vou acrescentar somente o alizarinho. E vou toda hora conferindo lá. Mas só mais um pouquinho de alizarinho. Ó, eu já identifiquei aqui a cor lá, tá? Aqui só tem uma coisa. Como lá é madeira, tem alguns lugares lá que tá um pouquinho mais escuro. Então o que eu vou fazer, ó, eu vou pegar essa mesma cor aqui, tá? Vou separar ela aqui, ó, essa é do banco da carroça. E com essa sujeira que está aqui, ó, só tem uns lugarzinhos ali que tá um pouquinho mais escuro. Então o que eu vou fazer? Com essa cor que já está aqui, eu só vou pegar mais um pouquinho do alizarim, aqui, ó. Mais um pouquinho só do azul ultramar, deixando mais roxinho um pouquinho mais escuro, aqui ó, tá vendo? Agora eu vou pegar um pouquinho desse vermelho, ela vai ficar bem vermelha, mais um pouquinho do azul, veja que eu fico só nessas cores aqui, porque na realidade, e um pouquinho do amarelo indiano, eu estou fazendo as mesmas cores que eu usei. Eu só vou trabalhando os valores, a questão dos valores. Essas cores que possuem valor na sua propriedade da cor, ela possui na propriedade da cor, ou seja, quando eu já comprei a tinta, ela já veio com valor mais baixo. Então eu conhecendo essa cor e sabendo que ela possui valor mais baixo do que o azul cerúleo, eu uso o azul ultramar. Sabendo que esse vermelho ele é quente, tem hora que eu quero esquentar um pouquinho, eu uso o vermelho de cádio. Tem hora que eu quero ela um pouco mais queimada, mas ao mesmo tempo alegre, eu uso o amarelo indiano. Então eu vou equilibrando aqui, ó. Então lá para aquela parte escura, pronto, eu já achei essa cor aqui. Aí, ó, essa cor aqui. Ó. Então aqui eu tenho a parte mais clara, aqui eu tenho a parte mais escura. Vamos tirar a dúvida? Vamos lá para o nosso pré-estudo. Então vamos lá. A parte mais clara está aqui do banco. E a parte mais escura, limpo o pincel, e a parte mais escura do banco está aqui. Olha lá. Algumas manchas ali assim, ó, que eu vou colocar. Está aqui, é muito próximo, muito parecida. Então achei também as cores do banco da carroça. Pronto, mas e agora? Esse detalhezinho, esse aqui, ali, alguma coisinha? Não, agora eu não preciso achar mais. Eu só achei as cores bases. Para mim o importante é ter essas cores bases. É claro que depois eu estarei fazendo outras misturas conforme eu estiver pintando. Conforme haver a necessidade, eu estarei pintando e fazendo novas misturas aqui. Não significa que porque eu achei essa cor, que eu vou pintar só dessa cor. Tem lugar que eu vou trabalhar outras cores, vou dar um pontinho mais de escuro, um mais claro, vou acrescentar outras cores conforme houver a necessidade. O importante que eu quero que vocês entendam, que quando você vai pintar, você vai fazer um trabalho, você fizer um planejamento como esse ou um pré-estudo, isso aqui é muito bom. Aí você fala, mas aí perdeu a graça da arte. Não, aí não perdeu a graça, aí é que a arte se torna gostoso.
mais interessante ainda. Porque além de você estar pintando por prazer, que é gostoso, você também está possibilitando a você mesmo o crescimento. Então, uma simples carroça como essa nos proporcionou achar essas cores, tá bom?